Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Acaba de chegar uma nova informação, uma nova notícia lá de Brasília que está pegando fogo. Você precisa assistir esse vídeo, assistir esse conteúdo até o final para você não ficar desinformado. Vamos aqui deixar os créditos para a TV Injustiça da plataforma YouTube. Você que está chegando agora, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para não perder a notificação. Todos os dias tem vídeos novos aqui para vocês e vocês não podem ficar desinformados. Já deixe seu like, ajuda nós demais aqui na plataforma. Já deixe seu comentário de que cidade você é, o que tá achando do nosso vídeo, porque todos os comentários eu comento e deixo o coraçãozinho também no seu comentário. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo, vamos para o conteúdo que está pegando fogo, está bombástico. Assiste até o final para você não ficar desinformado. Então vamos para o conteúdo. O Fux, ele anulou os processos do 8 de janeiro. Os que ele julgou agora. Ele julgou dois. Julgou dois processos. Lembrando que ele já tinha julgado, né? Muitos. Inclusive, reconhecendo, né, que o STF não seria competente e tal, mas condenando, né? No final das contas. É porque, deixa eu explicar para vocês, tem duas fases, né? Ali na sentença do juiz, na hora que ele, no caso dos ministros do STF, nos votos do ministro, ele se manifesta sobre as preliminares do processo e depois sobre o mérito do processo. Então, nas preliminares, ele pode reconhecer que aquele processo ali não era para estar tramitando no STF. É o tal problema do CEP. Então, pelo Fux, esse processo ele deveria acabar ali mesmo, ninguém deveria nem falar no mérito. Simplesmente, esse processo não é aqui, temos um problema de CEP, manda tudo para a primeira instância, tal, tira isso daqui. Só que, no voto, assim como na primeira instância também, na segunda instância, o juiz ele vai falar sobre essa preliminar, só que, acaso aquela preliminar não seja reconhecida da mesma forma pelos outros julgadores, ele já tem que deixar o mérito ali na agulha. Então, se os outros juízes, como aconteceu no STF, se não reconhecerem essa tese do CEP, de que não é no STF, de que o processo não tem que correr ali, ele já tem que deixar na agulha a opinião dele, o voto dele sobre o mérito mesmo da coisa. Então, é por isso que ele votou pela anulação, né, do processo, tipo, acaba com tudo, né, some que isso aqui tudo está tudo errado, né, aplicando a mesma fundamentação que ele usou no processo do golpe, lá do Bolsonaro tal. Ele usou a mesma fundamentação agora. Então, o voto do Fux é para derrubar tudo, para acabar com tudo. Então, ele reconheceu a incompetência do STF para julgar aquelas pessoas. E esses votos se deram em dois processos de dois réus do 8 de janeiro. Processos esses que o Fux tinha pedido vista em maio, né? Lembrando que o Fux já julgou outros réus e no mérito foi pela condenação. Mas aí ele disse depois que ele mudou de ideia. E, bom, pode acontecer. E para um desses réus, que é a senhora Cristiane Angélica Dumont Araújo, ela tem 59 anos, e o Fux votou pela absolvição dela. E o Fux argumentou que não tinha nenhuma prova de que a senhora Cristiane tinha vandalizado algum bem público. Ele disse que nada aparece nas imagens em relação a ela, então condená-la seria injusto porque não havia prova para condená-la. Enfim, é óbvio. Então, repara o que aconteceu. Ele votou sim, preliminarmente, pelo CEP, digo, olha, isso aqui não é para ser julgado aqui no STF. Mas se os colegas entenderem que tem que votar, como entenderam, está aqui o meu voto. Então, essa é a situação. Então, ele entendeu que não era para votar pelo STF, mas os colegas entenderam que sim, e ele deixou consignado ali o voto dele pela absolvição da senhora Cristiane. Já em relação ao réu Lucimário Benedito de Camargo Gouveia, o Fux o condenou a 1 ano e 6 meses de prisão somente por deterioração de patrimônio tombado. Então, aquelas bobajadas todas de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, isso aí tudo o Fux falou que não. Mas, provavelmente, no processo, eu não sei, não vi o processo do senhor Lucimário, não sei nem se alguém já viu,
Mas o Fux entendeu que tinha ali algum elemento que indicava que ele sim, alguma prova de que ele tinha quebrado patrimônio, né? Tinha quebrado, sei lá, quebrou janela, quebrou cadeira, quebrou sei lá o quê, deteriorou patrimônio tombado. E por isso ele condenou, mas apenas na pena da deterioração de patrimônio tombado, 1 ano e 6 meses só. Então o Fux ele criticou a denúncia do Gonê, dizendo que o Gonê estava generalizando as condutas, e estava, né? O Fux disse que o Gonê não apontou quais os danos, né, que foram causados pelos acusados. Falou, olha, mas o que esse cara aqui causou? Não está dizendo, você está generalizando tudo, está botando todo mundo no mesmo balaio. Aí o Fux disse que ele, Fux, mudou de entendimento realmente. E ele ainda disse que as suas condenações anteriores foram injustas. O ministro defendeu a sua atuação e rejeitou os rótulos de punitivista ou garantista. Ele criticou decisões tomadas com urgência, ao afirmar que, em momentos de comoção, a precipitação se traveste de prudência e o rigor se confunde com firmeza. Fux disse ainda que o magistrado não deve buscar coerência no erro, nem se submeter a rótulos que aprisionem a sua coerência. O que ele está querendo dizer aqui? Ele não quer ser aprisionado ali. Se ele tiver que mudar uma opinião, ele não quer estar preso àquela opinião errada. Ele, não, a minha opinião está errada, então deixa eu sair daqui, deixa eu, né, ficar com a opinião certa. É isso aí que ele está dizendo. Ele não quer ser aprisionado, né, nas suas decisões anteriores, se ele perceber que ele errou anteriormente. Olha, ele rebateu críticas sobre a sua mudança de entendimento e defendeu a legitimidade de rever posicionamentos. De fato. Agora, você não vai ficar revendo, né? Não estou dizendo que é o caso do Fux, mas tem juiz que a gente vê revendo posicionamento porque aquele posicionamento anterior vai, né, beneficiar ou prejudicar algum desafeto ou algum amigo. Isso aí que não pode acontecer. Mas o Fux fundamentou muito bem a sua mudança de entendimento. Aliás, agora ele aplicou o direito correto, né? Antes não. Ele rebateu críticas, defendeu a legitimidade de rever os seus posicionamentos e disse o seguinte: o meu entendimento anterior, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças que o tempo e a consciência já não me permitem sustentar. Realinho-me, pois, não por fragilidade de propósito, mas por firmeza na defesa do Estado de Direito. Então, o Fux está justificando aqui por que ele mudou de opinião. Mas, enfim, a primeira turma já tinha maioria para condenar esses 2 réus que eu citei a 14 anos de reclusão. Ou seja, pelo Fux, o processo morreria já na preliminar de competência. Ou seja, nem esses réus aí seriam condenados de nada. Mas, como o Fux precisa analisar o mérito de qualquer forma, né, em caso de superar a preliminar, como foi superada, ele decidiu dessa forma. Essas decisões do Fux são muito importantes. Você pode dizer assim, mas não adiantou nada, porque esse réu aí, esses 2 réus, no caso, continuaram condenados. Verdade, continuaram condenados porque o Fux ficou vencido nessa. Só que essas decisões do Fux, decisões rebatendo tudo que os outros estão dizendo, elas são decisões extremamente importantes, porque no futuro vai ficar muito mais fácil, lá quando o regime cair, e eu espero que a gente veja esse regime caindo, vai ser muito mais fácil de você não apenas reverter essas decisões injustas, mas de deslegitimar mesmo essas decisões perante a sociedade. Então, é importante, sim, ter esse voto contrário consignado para a história. Então, eu não vou reclamar desse voto contrário, não. Ele tem lá a sua utilidade. Certo? Vamos passar aqui, então. Passar o slide. Vamos ver isso aqui. Barroso diz que fará reflexão sobre antecipar saída do STF. Ele deu uma entrevista à CNN Brasil. Porque se o Barroso quiser, ele pode ficar até os 75 anos. E a sua saída seria apenas em 2033. Só que ele já está falando agora de talvez sair ou não, quem sabe, talvez.
certamente está sendo muito impactado. Ele está sendo mais impactado. Não tem nenhum mais impactado que o Alexandre, porque ele tomou a Magnitsky, né? Mas o Barroso, só com a perda de visto, ele já foi muito impactado. Porque de todos os ministros do STF, ele era a que tinha vida acadêmica mais presente nos Estados Unidos. Vivia vindo aqui para os Estados Unidos dar palestra em Yale, em outras faculdades, etc. Ele estudou em Yale, né? Então ele é sempre muito requisitado para dar palestra e tudo mais, naquele círculozinho, né, dos acadêmicos. Então ele foi muito impactado. Com a perda de visto, ele foi mais impactado, sem dúvida nenhuma. Então ele está considerando aí, certamente está com medo, né, de vir a tomar uma Magnitsky também, de repente já se pirulita, né, para tentar salvar a própria pele, porque, né, encarar o Barroso no STF até 2033, né, é dose para leão, né? Mas também ele saindo agora, pode entrar um Bessias da vida. Mas, enfim, vamos ver. Sei nem o que é pior. Talvez, eu acho que o Bessias ainda seria pior do que um Barroso. Enfim, escrevam aí nos comentários, movimentem os comentários. Quem seria pior, Barroso ou Bessias? Porque o Barroso, querendo ou não, ele ainda é um acadêmico, um intelectual, tal. O Bessias nem isso. O Bessias é apenas um militante. É complicado, né? Escrevam aí nos comentários a opinião de vocês. É tudo muito ruim. Espero, né, que tudo se resolva, que haja eleições em 2026, eleições sérias, se é que vocês me entendem, eleições sérias, né? E o próximo presidente, que seja uma pessoa séria, coloque ministros do STF sérios. Esse é o meu desejo, né, para as próximas eleições de 2026. Bom, e o Barroso, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, acho que tem mais uma frase dele aqui. Ele falou, olha, geralmente, quando deixa a presidência, o ministro tira alguns dias, isso é o Barroso falando. Eu tenho compromissos de votação e também acadêmicos, mas de meados para o final de outubro, vou fazer um retiro espiritual. Dessa vez não vai ser com o João de Deus, né? Como costumo fazer. Aí vou pensar muito no que quero fazer. Gosto da minha vida no Supremo, mas gosto da vida fora também, continuou. Não penso em deixar o Supremo de imediato, e muito menos em sair do Brasil. Agora, sair do Brasil não pode ser Estados Unidos, né? Vivo aqui, meu pai viveu aqui, mas recebi de fato o convite de mais uma universidade nos Estados Unidos para uma temporada acadêmica, afirmou. Não vai dar. Barroso, no entanto, teve o visto dos Estados Unidos revogado. Ele disse que o governo norte-americano foi convencido por uma narrativa que não é verdadeira. Então, olha a narrativa do Barroso. Ele está dizendo que o governo dos Estados Unidos foi enganado. Foi convencido por uma narrativa que não é verdadeira. Ou seja, está dizendo que aqui o pessoal dos Estados Unidos é inocente. É compadre Washington, né? Sabe de nada, inocente. Que loucura, né? Quer dizer, foram ludibriados. O Trump foi ludibriado. Saiu de bobo na história, enganado. Como é que pode, né? Bom, enfim, o Barroso, ele deu uma entrevista à Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. E a Mônica Bergamo perguntou a ele, acho que foi publicada hoje, essa é a notícia fresquinha. Ela perguntou a ele por que ele estava tão emotivo, né, chorou no Roda Viva, chorou lá na saída dele da presidência da STF, né? E ele contou a mesma história, sobre ter ficado emotivo por ter contado sobre ter ido visitar as tribos Yanomamis, sobre ter conversado com os venezuelanos sofridos, fugindo da fome, fugindo da violência, e por isso ele se emocionava muito. Essa foi a explicação dele. Como eu falei, não me convenço, porque o tempo todo a gente conta coisas tristes, né, tal, e a gente não sai chorando assim o tempo inteiro.
por falar de coisas tristes. Então, ele me parece realmente estar descompensado. E a Mônica Bergamo perguntou isso a ele. E ele deu essa desculpa, não, porque eu estava falando de coisa triste, então eu chorei. Não me convenceu, não. Vamos ver esse trechinho dele falando com a Mônica Bergamo. Pedindo a presidência. Não, peraí, tira o slide. Pedindo a presidência. E o senhor está se mostrando muito emotivo. O senhor chorou publicamente 3 vezes ao relatar um mesmo episódio. Parece que o senhor está emotivo, não apenas com aquele episódio. O que está acontecendo que o senhor está chorando tanto? Por que o senhor está tão emotivo? Não, eu fiquei emotivo 3 vezes pelo mesmo episódio. Pelo mesmo. Que foi, eu fui lá na Operação Acolhida, em Roraima. Eu tinha ido visitar uma tribo Yanomami, uma aldeia Yanomami, 2 até. E depois eu fui ao encontro dos venezuelanos, que chegam 100 por dia, mais ou menos. E aquela cena de ver idosos, mulheres e crianças fugindo da fome, fugindo da violência, com a roupa do corpo, era uma cena emocionante mesmo. Então tá, ele está dizendo que ele está emotivo porque ele está citando, lembrando dos momentos que ele passou com a tribo Yanomami e com os venezuelanos sofridos. Não me convenceu, não. Essa emotividade dele me parece que, né, tem outras causas e ele não está lidando bem com esse turbilhão de sentimentos, né, pelos quais ele está passando. Enfim, depois vocês vejam lá o vídeo que eu fiz essa semana sobre o choro do Barroso e do Gilmar. E ele foi perguntado sobre as sanções dos Estados Unidos. E ele falou que, em relação às sanções, ele não tem aflições excessivas. Ele falou isso aí, ó, não tenho aflições excessivas, diz Barroso, sobre possibilidade de sofrer sanções dos Estados Unidos. Olha, eu diria que tem aflições excessivas. Ele está sendo muito, mas muito prejudicado só com a perda de visto. Só com a perda de visto. E imagina você viver ali com aquele perigo de você sofrer uma sanção Magnitsky. Assim, é a Magnitsky rondando a sua vida assim, permanentemente. E o cara, né, sem saber o que eu faço, porque ele não tem como argumentar. A gente sabe até que chegam emissários aí na Casa Branca, o pessoal da esquerda manda emissários para tentar articular em favor deles, mas não são nem recebidos. Então, ele está acostumado a mandar no Brasil, mas agora ele está sentindo, né, o peso de um país independente, de um país livre, reconhecê-los como violadores de direitos humanos. Então, o cara que está acostumado a ser aplaudido, o cara vai ter muita dificuldade em lidar com isso, mas muita, muita mesmo. Um cara, né, são pessoas vaidosas, né? Então, talvez essas crises de choros seja por conta disso, essa dificuldade de lidar com esses sentimentos. E hoje saiu, deixa eu ver aqui, ó, estamos com 12.602 telas sintonizadas no TV em Justiça. Hoje saiu uma matéria, um editorial da Folha. Olhem isso aqui. Que absurdo. Vamos analisar isso aqui. O editorial da Folha. O que a Folha pensa? Sob Fachin, que é, né, o novo presidente do STF, Supremo precisa buscar a autocontenção. Lembrem que, né, autocontenção é o contrário do ativismo judicial. O juiz ativista é aquele que sai fazendo coisa da cabeça dele e tal. Diferente, né, o oposto do juiz ativista é o juiz autocontido. É aquele que se contém, que fica ali no seu quadrado, né, que é o comportamento normal de um juiz. É o comportamento autocontido. Ele tem que se conter ali nas 4 linhas, na lei e na Constituição. Que é tudo que o ativista não é. É tudo que hoje o Supremo não é. O Supremo já passou do ativismo, né? Aí, pessoal, vamos para mais uma nova notícia. Tivemos química. Trump surpreende ao dizer que abraçou Lula e ambos querem se reencontrar. Na ONU, o presidente dos Estados Unidos adotou tom amigável e anunciou que teve se encontrar com o petista na próxima semana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que teve uma química excelente
com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante um breve encontro nos bastidores da 8ª Assembleia Central das Nações Unidas, em Nova York. Não estivemos muito tempo para falar aqui, foram tipo 20 segundos, mas conversamos e concordamos em conversar na próxima semana. Ele apareceu um homem muito agradável. Eu gosto dele, ele gosta de mim. Eu gosto de fazer negócio com pessoas de quem gosto, disse Trump em seu discurso, logo após Lula ter ocupado a tribunal da ONU. O presidente norte-americano também anunciou que abraçou Lula nos bastidores do evento e reforçou que um encontro entre os dois será articulado para os próximos dias. Tive ali uma química excelente e isso foi um bom sinal, acrescentou Trump. As declarações se dão em meio a um momento de tensão diplomática crescendo entre dois países. Nos últimos dias, o governo dos Estados Unidos anunciou uma série de sanções contra autoridades brasileiras, incluindo familiares de ministro do Supremo Tribunal Federal, contraparte, medidas previstas na Lei Global Magnitsky. Apesar do tom amistoso adotado por Trump em relação a Lula, o discurso do presidente brasileiro na ONU incluiu críticas indiretas às ações do governo norte-americano, sobretudo o que diz a respeito às medidas unilaterais aplicadas contra o Brasil no campo econômico e judiciário. Pessoal, muito obrigado por ter chegado aqui até o final. Você gostou do nosso conteúdo? Já deixe seu like, já deixe seu comentário, o que achou do conteúdo, porque todos os comentários eu comento, deixa o like e muito obrigado por chegar até aqui. Até o próximo conteúdo.